estágio da apuração, os especialistas estão dizendo que Joe Biden está tecnicamente eleito presidente dos Estados Unidos, mas a gente está esperando para confirmar voto por voto. Para entender essa situação, eu vou conversar agora com Márcio Coimbra, ele que é cientista político e vai explanar um pouco desse panorama com a gente. Márcio, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Antes de decretar a vitória, Biden está muito ali, cauteloso, está dizendo que vai esperar e pedindo paciência de todo mundo, né, para não queimar a largada. Exatamente. O momento é de prudência, é de tratar o assunto com o cuidado que é necessário. Afinal de contas, essa não é uma situação usual, não é uma eleição usual. Então, portanto, todo cuidado é pouco. Então, o presidente Donald Trump está entrando num caminho muito perigoso, que é o caminho de questionar as eleições, de questionar a lisura do pleito americano. Então, isso já está caindo muito mal internamente dentro do partido. Eu já trabalhei lá durante muito tempo, dentro do Partido Republicano. Então, eu trabalhei nessas campanhas presidenciais do passado e conversando com as pessoas de dentro do partido, a mensagem que ficou é de que não é pacífico esse movimento dele de atacar judicialmente essa questão, ou seja, não é o momento dentro do partido de desgastar a imagem do Partido Republicano. O Partido Republicano deseja se reconstruir, entendeu que houve uma derrota aí em 2 estados que não eram para ser derrotas, o Arizona e a Geórgia, pelo que tudo está mostrando até o momento. Então, na verdade, os americanos são muito pragmáticos. Perdeu, vamos arrumar casa e vamos olhar para frente, vamos olhar para 2024. Nos parece realmente que essa eleição está decidida quando nós vimos esses votos antecipados chegarem na Pensilvânia e na Geórgia. O voto que está entrando é o voto de Atlanta, é o voto de Savannah, que são regiões metropolitanas onde os democratas têm mais votos, e também votos antecipados. O voto antecipado é a questão da pandemia, foi o grande aliado dos democratas nesse ciclo eleitoral, e esse ciclo eleitoral está se fechando com esses resultados. Pode haver uma disputa, mas eu duvido. Acredito que por ser uma vitória mais elástica, acredito que Joe Biden passe dos 300 delegados. Passando dos 300 delegados, acredito que não vai haver mais espaço para um questionamento jurídico do resultado. Márcio, a gente pega a Constituição dos Estados Unidos, ela é do século XVIII, é bem antiga. Só para mostrar para quem está aqui no Brasil entender, a nossa Constituição é de 1988, ou seja, muitos presidentes passaram por esse processo. Esse processo ele não foi questionado por Donald Trump quando ele venceu as eleições. E como você muito bem explicou, o Partido Republicano, que precisa zelar pela sua imagem, já está começando a ficar preocupado. Essa possibilidade de ele não aceitar a derrota. E a gente tem um movimento democrático difícil de entender, né? Ele está esticando muito essa corda, né? Exatamente, ele está esticando muito essa corda e os americanos não têm o hábito de esticar as cordas institucionais dessa forma. Os Estados Unidos é um país que vive muito das suas instituições, da confiança nas suas instituições, e eu acredito que o presidente Donald Trump, na medida que ele está esticando a corda, ele está começando a se queimar nesse cenário, ele está começando a ser questionado dentro do partido, suas atitudes dentro do partido sendo questionadas. Ele é impensável para os americanos colocar a sua própria democracia em xeque, a lisura do seu processo eleitoral em xeque, um processo eleitoral que é plenamente lícito, que é plenamente viável, que acontece já há mais de 230, 240 anos e que nunca teve problemas. Esses problemas que estão aparecendo agora para o presidente Donald Trump aparecem quando ele perde, exatamente como você bem colocou, não apareceram quando ele venceu 4 anos atrás. Mas é do jogo para as pessoas que estão na política. Como o presidente Donald Trump é alguém que veio de fora da política, parece que ele não entende muito essa dinâmica. Esse é o risco que as pessoas têm de elegerem líderes
que rejeitam a política. Então, eu acredito que nós começamos mundialmente um movimento de finalização daquele ato antipolítica que começou aí há 5, 6 anos atrás e que passou por vários países do mundo. Se mostrou não efetivo e os eleitorados estão fazendo um retorno à política tradicional, porque sabem que os políticos tradicionais conhecem as regras e o Joe Biden é alguém que conhece a política tradicional nos Estados Unidos melhor do que ninguém. Foi senador por mais de 30 anos, vice-presidente dos Estados Unidos, então ele conhece a máquina por dentro. Eu acho que ninguém melhor nesse momento para pacificar todo esse período de polarização e tentar trazer a política de volta para o rumo normal. A política tem que voltar a ser chata, num bom sentido. Ela não pode ser esse espetáculo de uma pessoa só. Ela precisa ser aquele jogo que todo mundo conhece e que no final das contas funciona e gera melhorias para a população. Márcio, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto, explanar o que a gente está vendo. É um cenário que precisa ser muito bem entendido, principalmente nessa reta final aí da contagem, pelo menos é o que a gente está esperando.